sentar. Muita alegria, vamos prosseguir com a nossa série do Sermão da Montanha. Para você que está conosco há um bom tempo, nós já passamos por todas as bem-aventuranças, para ser mais exato, pelas 8 bem-aventuranças do Sermão do Monte. Na sequência, nós falamos sobre a vocação profética dos filhos de Deus, de sermos sal da terra e luz do mundo. No domingo passado, nós falamos sobre a relação da lei do Antigo Testamento com a vida cristã, onde Jesus afirma, dizendo que ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei de Deus por nós, porque nós não damos conta de cumprir a lei, e Cristo fez isso por nós. E a partir de hoje nós vamos ingressar numa temporada dentro do Sermão da Montanha, onde Jesus ele começa a pegar mandamentos específicos do Antigo Testamento e trazer a real interpretação de cada um desses mandamentos. E o mandamento que nós falaremos hoje é o 6º mandamento, que diz: não matarás. Portanto, o tema da mensagem essa noite é: não mate os seus irmãos. Eu peço a você que, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 21. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 21, até o verso 26. Assim diz o texto, palavras de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Verso 26. Em verdade lhe digo que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Apenas até aí, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos nessa noite por Tua palavra que foi lida, Pai. E a Tua palavra é alento aos nossos corações, é a nossa segura e eterna esperança, porque tudo nessa vida pode passar, mas a Sua palavra jamais passará, Deus. Por isso é a ela que nós nos apegamos, é nela que a nossa vida e coração está enraizado, Pai. E eu te peço nessa noite que o Teu Santo Espírito venha nos dar entendimento a respeito da Sua verdade, e que essa verdade seja aplicada pelo Seu Espírito em nossos corações, Pai, e que possamos vivê-la todos os dias, fazendo o Teu nome conhecido, para a glória de Deus Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você consegue se lembrar de alguns momentos da sua infância, quando você tinha aproximadamente 5 anos, de algum fato, de alguma situação, de algum momento que tenha marcado você, quando você tinha aproximadamente essa idade? Pois bem, eu me lembro. Eu carrego vivo em minha memória
quando ainda bem pequeno, lá em Belo Horizonte, eu deitava no chão da sala, juntamente com o meu pai, para juntos assistirmos bons filmes de ação. Eu nem sei explicar se naquela época existia algum tipo de classificação indicativa para eu poder ver aquele tipo de filme com aquela idade, mas eu assistia e eu gostava bastante daqueles filmes. E de todos os filmes que eu assisti de ação junto com meu pai quando eu era criança, eu tinha os meus 2 filmes favoritos. O primeiro, eu tenho certeza que muita gente não vai se lembrar, talvez a maioria não tinha nem nascido, que era o filme do Braddock, interpretado pelo conhecidíssimo Chuck Norris. Gostava bastante. E o segundo filme de ação que eu mais gostava também era o filme do Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. E eu me lembro que quando eu vi o primeiro filme da série do Rambo, eu percebi que o filme tinha um nome complementar, porque no inglês o nome do filme era First Blood, que significa primeiro sangue, fazendo menção àquele que atira primeiro. Só que na tradução para o português, eles colocaram um título e também um subtítulo. Então, o título do filme era Rambo e o subtítulo era Programado para Matar. E naquela época, enquanto criança, se alguém me perguntasse o que significava ser programado para matar, certamente eu não teria capacidade de explicar o que significava isso. Só que hoje, na fase adulta, eu sei muito bem explicar o que é um ser humano programado para matar. E não apenas sei explicar, como hoje, pela graça de Deus, tenho capacidade de fazer um contraponto bíblico. Afinal de contas, ao lermos o relato da criação, ao olharmos para Gênesis, nós vamos perceber que o nosso Deus, Ele não criou o ser humano programado para matar. Nós entendemos que Deus não criou o ser humano programado para morrer, mas Deus criou o ser humano programado para viver eternamente. Sabemos que com a entrada do pecado no mundo, a humanidade foi corrompida e aquele que foi programado para viver eternamente, passou então a experimentar a morte e a matar os seus próprios irmãos. E tudo isso tem muito a ver com a mensagem de hoje, com o tema não mate os seus irmãos, porque o Criador não nos criou programados para matar ninguém. E com base nessa afirmativa, nós vamos trabalhar pelo menos 2 direções, 2 mandamentos que Cristo nos apresenta no texto que foi lido essa noite. E o primeiro deles, como nós já abordamos no próprio título, é não mate. É isso que Jesus está nos dizendo, não mate. Porque o verso 21, ele introduz dizendo: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E aqui nós entendemos que dentre os 10 mandamentos que estão registrados em Êxodo capítulo 20, temos o 6º mandamento que diz não mate, ou conforme algumas traduções, não matarás, e que na verdade a melhor tradução para isso seria não assassinarás. Então aqui a gente entende que o mandamento de Deus proíbe o homicídio doloso. O mandamento de Deus proíbe o assassinato de qualquer ser humano, seja ele idoso, jovem, adolescente, criança, inclusive um bebê no ventre da sua mãe. Até mesmo um embrião, um feto em seu estágio de desenvolvimento intrauterino. É por isso que nós, como igreja, somos contra o aborto, porque aborto é assassinato. E o assassinato quebra o mandamento de Deus que nos diz: não mate. Então a ordem de Deus é expressa, é clara, é evidente, é elementar a todos nós. Deus está dizendo para não matar,
para não sermos assassinos. E por trás desse mandamento que diz não mate, está implícito o princípio de que a vida humana deve ser preservada em todo o tempo. Sendo assim, os rabinos do primeiro século acreditavam que o mandamento para não matar era cumprido ou obedecido simplesmente quando não se cometia qualquer assassinato de primeiro grau. Contudo, Jesus nos mostra que esse mandamento de não matar é muito mais profundo do que o ato externo em si. Porque Jesus nos revela a essência do mandamento. Ele nos ensina que o pecado de assassinato pode estar presente na ação e também na intenção. O pecado de assassinato está presente no ato e também na origem do ato, ou seja, no coração humano. E no verso 22, Jesus nos dá pelo menos 3 exemplos de assassinatos que acontecem dentro de um coração que está transbordando de ódio e de ira. Então Jesus começa falando da ira, e nesse contexto ele está falando aos seus discípulos, e ele diz o seguinte: todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Portanto, aqui a palavra irmão indica que os discípulos de Jesus formam uma irmandade. E nessa irmandade de fé não pode existir essa ira pecaminosa e cheia de ódio. De acordo com o texto original, a ira que Jesus faz menção, ela pode se manifestar de 2 formas. É o que nós chamamos de ira para dentro ou ira para fora. A ira para dentro equivale a estar amargurado, raivoso, carregado de rancor, ao ponto de ter o desejo de distanciar-se dos seus irmãos na fé. Essa é a ira para dentro. Em contrapartida, nós temos a ira para fora, que equivale a estar colericamente agitado, furioso, agressivo, completamente duro, tanto em ações quanto em palavras. Portanto, a ira pecaminosa, segundo o ensino de Jesus, é um homicídio que acontece dentro do coração. E não para por aí, porque Jesus também fala de uma outra forma de ira, é a ira em forma de insulto. Porque ele diz: e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Em outras traduções bíblicas, a palavra insulto é traduzido como raca, que é um termo aramaico que significa estúpido, cabeça oca, ou então um termo comum do primeiro século que dizia o seguinte: eu cuspo em você, demonstrando ali total insulto. E Jesus também nos fala de uma ira em forma de palavras de desprezo, porque ele diz: e quem chamar de tolo seu irmão estará sujeito ao fogo do inferno. E aqui a palavra tolo também pode ser traduzida como louco ou idiota, ou qualquer outro termo que indique desprezo total de uma pessoa, de um ser humano. Quem lança palavras de desprezo em relação ao irmão, segundo Jesus, está sujeito ao fogo do inferno. Porque todo ser humano, meus irmãos, todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, não se brinca e não se zomba daquilo que é a imagem de Deus. Se você fere, se você despreza aquilo que é a imagem de Deus, é como se você estivesse desprezando o próprio Deus. E aqui nós entendemos que essa ira pecaminosa, tanto em forma de insulto, quanto em palavras de desprezo, ela é sempre destrutiva. E quando não controlamos essa ira, ela pode explodir ou implodir. Quando ela explode, ela faz com que a gente ataque tudo e todos ao nosso redor. Mas quando a ira implode, ela nos destrói por dentro. Ela acaba com a nossa saúde, ela acaba com as nossas emoções. Então preste atenção. O mandamento de Deus diz para não matar. E Jesus nos ensina a interpretar esse mandamento.
ele está afirmando que diante de Deus, a ira pecaminosa, os insultos, as palavras de desprezo contra os nossos irmãos são modalidades de assassinato. É uma espécie de homicídio sem faca. É um assassinato que acontece dentro do coração. E tudo isso já configura a transgressão do mandamento que diz: não matarás. Porque o pecado não está apenas na ação, mas na intenção, na origem do ato, aquilo que surge dentro de nós. Talvez alguém vai dizer assim: ah, pastor, mas nunca matei ninguém. Será? Diante do ensino que Jesus tem nos apresentado, será que nós nunca matamos ninguém? Porque Jesus está ensinando que o assassinato, ele acontece no coração. Então eu pergunto para a nossa reflexão nessa noite: quantas pessoas você já matou aí no seu coração? Quantas pessoas você já matou nos seus pensamentos? Quantos irmãos na fé você já assassinou em seus afetos? Ou talvez a pergunta mais adequada para nós essa noite seja: quem de nós aqui pode levantar a mão e dizer que nunca matou ninguém? Talvez alguém aqui tenha matado a própria mãe, o próprio pai. Talvez em seu coração, cheio de ira e ódio, tenha matado aquele vizinho barulhento. Talvez o seu chefe, o colega de trabalho, o seu irmão na fé. Quem de nós, talvez no coração ou nos pensamentos, nunca matou aquela pessoa que nos deu uma fechada no trânsito? Quem de nós, de tanta ira, nunca matou o presidente A, B ou C? Quem de nós, de tanto ódio, nunca matou aquele hater que fica nos espizinhando nas redes sociais? Ou talvez quem de nós nunca matou aquele torcedor do time adversário que fica rindo da gente quando o nosso time perde? Ou será que eu nunca matei aqueles motoqueiros que passam aqui na hora do culto com aquele escapamento? Vocês sabem o que eu estou falando. O homicídio acontece aqui, nos nossos pensamentos. É isso que Jesus está dizendo, meu irmão. Isso é muito sério. A gente não pode esquecer que o apóstolo João disse na primeira carta de João, capítulo 3, verso 15, ele diz que todo aquele que odeia o seu irmão, ele é assassino. Então, se você está odiando algum irmão, João está afirmando que você é um assassino, porque aos olhos de Deus, o ódio é um equivalente moral do homicídio. A ira é um equivalente moral do homicídio. As palavras de desprezo, os insultos, são equivalentes morais do assassinato diante do Criador. Portanto, não mate o seu irmão dentro de você. Não assassine seus irmãos na fé, em seus afetos, porque você não foi programado para matar. Então, não mate. Que as pessoas permaneçam vivas em seu coração. Que os seus familiares permaneçam vivos em seu coração. Que a família da fé permaneça viva em seus afetos, porque você foi chamado para ser um promotor da vida, para promover a vida em todo o tempo para a glória de Deus. Então a primeira direção que Jesus traz para nós é essa: não mate, não assassine ninguém de tanto ódio e ira no seu coração. Não deixe os seus irmãos morrerem em seus afetos íntimos. Agora, a segunda direção que Cristo nos traz é que Ele nos ordena buscar a reconciliação. E a reconciliação é quase que um antônimo do mandamento que diz não matarás, porque toda reconciliação é um ato de promover vida. E Jesus nos diz nos versos 23 e 24: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E aí você volta e faz a sua oferta. Aqui Cristo está nos ensinando que primeiro devemos buscar a reconciliação, para somente depois adorarmos a Deus com nossas ofertas, com os nossos louvores. A reconciliação entre irmãos
é tão importante para Deus que Ele pede para nós não concluirmos o nosso ato de devoção enquanto a reconciliação com os irmãos não estiver sido estabelecida. E talvez alguém vá pensar assim: mas pastor, eu tive um probleminha com o meu irmão na fé, mas eu não tenho culpa de nada, eu não dei causa, por isso então, pastor, eu vou ficar quieto na minha, não quero saber de nada não. Nada disso, meus irmãos, nada disso, porque aqui Jesus não está analisando se o culpado é você ou se o culpado é o seu irmão. Ele está apenas ordenando que, se você tiver conhecimento de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, devido a algum fato, alguma situação, algum dia, se ele está amargurado, se ele está irado, se ele está ressentido, Jesus está dizendo que você deve ser proativo. A iniciativa deve ser nossa, de ir até o irmão e estender a mão da reconciliação. Por exemplo, vamos supor que você queira viajar de carro da cidade de Uberlândia até a cidade de Belo Horizonte. Então o seu alvo, o seu objetivo é a cidade de BH. Mas vamos supor que no meio do caminho o seu pneu fura. E como eu disse, de manhã não é muito difícil, porque esse tanto de buraco que tem do trecho de Uberlândia até Araxá é brincadeira. Aí no meio do caminho o seu pneu fura, o pneu rasga. Não adianta você fingir que não tem nada acontecendo. Não, eu vou chegar no meu objetivo, eu quero chegar em Belo Horizonte. Não adianta, porque você precisa parar o carro, descer do veículo e resolver aquela situação. Aquele problema precisa ser sanado para que você consiga prosseguir no seu objetivo. Da mesma maneira acontece no culto dominical. Porque às vezes eu estou adorando ao Deus verdadeiro, em espírito e em verdade, mas aí eu lembro que o meu irmão tem alguma coisa contra mim. Então, se o meu objetivo que é glorificar a Deus e adorá-lo verdadeiramente, eu tenho que parar, ir lá resolver essa situação com o meu irmão e depois voltar a fazer o que eu estava fazendo, porque é isso que Jesus está nos ensinando. Às vezes a pessoa está aqui no domingo, né? Deus, Tu és maravilhoso, Pai, eu amo a sua casa, eu amo ser o seu filho, eu amo ser igreja. E aí você lembra que tem um irmão que tem alguma coisa contra você. O que que Jesus diz? Ele diz: para com isso. Para com isso, para com esses elogios, com esses louvores, para com esse teatro, para. Vai lá, passa limpo essa situação com o seu irmão da fé e depois você volta para me oferecer essa adoração sincera e verdadeira. É isso que Cristo está nos ensinando. Portanto, enquanto existir algo pendente entre nós, toda a nossa adoração vai ser inútil. Enquanto a relação com o irmão não for passada limpo, toda a nossa oração, toda a nossa leitura bíblica e todo o nosso culto a Deus vai ser inútil, desagradável e pecaminoso, porque Ele conhece o nosso coração. A gente está dizendo: Pai, eu amo ser o seu filho, eu amo o Senhor, meu Pai. E Deus está olhando assim: tá, eu também te amo, mas o seu irmão, você está brigado com ele. A gente precisa lembrar que o apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 4, verso 20, ele diz: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, no início desse versículo, João está nos alertando contra uma vida cristã fingida. Porque se alguém abre a boca para dizer que ama a Deus, mas na prática odeia o irmão, essa pessoa tem uma vida cristã mentirosa, ela não tem simetria de caráter. O discurso não combina com a vida, o que a pessoa fala, ela não vive, e o que ela realmente vive, isso ela não fala, ela não conta para ninguém. E na parte B desse versículo que diz: pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aqui João está fazendo uma inferência de algo mais fácil para algo mais difícil. Ou seja, amar o que pode ser visto e tocado é muito mais fácil do que eu amar aquilo que é transcendente, aquilo que eu não posso ver com os meus olhos naturais, aquilo que eu não posso apalpar com as minhas mãos.
É isso que João está dizendo. Em outras palavras, o nosso amor endereçado ao céu é inconsistente se ele não for demonstrado na terra. O nosso amor a Deus é uma mentira se ele não puder ser demonstrado àquele que está do nosso lado, aos nossos irmãos. Se o seu irmão tem alguma coisa contra você, busque reconciliação. Ou se você tem o conhecimento de que tem algum irmão que tem alguma coisa contra outro irmão, então você vai pegar os dois pelas mãos e vai promover esse encontro, e vai promover a reconciliação, porque a Bíblia diz que eu e você somos ministros de uma nova aliança, somos ministros de reconciliação. É responsabilidade de cada um de nós, nós que nascemos de novo, salvos em Jesus Cristo. Então Cristo ordena a reconciliação, e não para por aí. Ele diz que essa reconciliação precisa ser rápida, precisa ser urgente. E ele traz para nós uma ilustração nos versos 25 e 26, quando ele diz: entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está a caminho com ele, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. E em verdade lhes digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. É claro que essa ilustração traz um apontamento vindouro. Essa prisão está relacionado ao juízo do fogo eterno, do inferno. Então, enquanto nós estamos a caminho com os nossos irmãos, esse é o tempo de nós buscarmos a reconciliação. Jesus apresenta para nós a ilustração de um julgamento público, e ele diz no início do verso 25: entre em acordo sem demora. Essa é uma expressão que indica urgência. Então, reconciliação não é algo que você deixa para depois, para a semana que vem, para mês que vem, não. Seja rápido em buscar reconciliação com seus irmãos, para que você volte a adorar a Deus em espírito e em verdade. Pela manhã, eu compartilhei um testemunho de uma irmã chamada Adele, e eu disse que quando eu escuto alguns testemunhos, sinceramente, eu vejo que eu preciso me converter todos os dias. A irmã Adele, ela passou por momentos de tragédia, perdão e reconciliação. Adele era esposa de um pastor. Eles moravam num vilarejo em Ruanda, na África Ocidental. E um certo dia o vilarejo foi atacado por um grupo de rebeldes. Adele e seu marido, juntamente com outros moradores, fugiram de casa e eles conseguiram se esconder dentro de uma igreja católica, pensando que talvez os rebeldes respeitariam aquele santuário. Mas não respeitaram. Eles entraram naquela igreja e começaram a gritar, pedindo que os líderes daquele vilarejo se colocassem de pé, que eles fossem identificados. E como ninguém se colocou de pé, o pastor, marido de Adele, ficou de pé, e naquele momento ele foi brutalmente espancado com uma machadinha. Eles bateram tanto nele, e por fim eles cortaram a garganta dele. E enquanto jorrava sangue para todo lado, ele, em seu último suspiro, ele estava orando por aquele agressor, orando por aquele que estava lhe atacando com a machadinha. Depois disso, a Adele também foi violentamente atacada pelo mesmo autor que havia matado seu marido. E a Adele levou machadadas nas costas, na cabeça e nas mãos. E naquele dia, 45 pessoas morreram e 15 apenas conseguiram fugir daquela tragédia. A Adele ficou semi-morta entre os cadáveres por 3 dias, com seu coração batendo bem fraquinho. E quando os rebeldes foram embora, o pessoal da cidade veio para enterrar os mortos.
E eles encontraram Adélia ainda com vida. Eles limparam as feridas dela, levaram ela para o hospital. E Adélia demorou 3 anos para se recuperar fisicamente daqueles ataques. Depois de se recuperar, ela tomou conhecimento de que aquele bando de rebeldes havia sido preso. E ela pensou o seguinte: eu posso ficar amargurada, eu posso ficar irada, eu posso ficar ressentida, mas eu não vou fazer isso. Eu vou para os presídios pregar o evangelho e levar cura a todos os assassinos. Havia uma prisão perto da casa de Adélia, e ela se tornou a mãe daquela prisão. Ela levava roupas, levava comida, sempre servia com muito amor. Até que um dia na prisão, um jovem chamado Luiz se jogou aos pés dela, começou a beijar os pés dela e chorando, gritando, ele pedia perdão. Quando ele levantou o rosto, Adélia viu que era esse jovem que havia matado o seu marido e que havia lhe atacado com aquela machadinha. E Luiz perguntou para Adélia: você me perdoa? A Adélia pegou ele pela camisa, levantou ele e olhou bem no fundo dos olhos dele, dizendo: eu te perdoo em nome de Jesus Cristo, porque eu não merecia o perdão de Deus e Ele me perdoou, então eu faço o mesmo com você. E naquele momento ele perdoou, ela perdoou ele. E depois desse episódio, Adélia começou a ensinar a Bíblia para os prisioneiros. E quem veio fazer parte do estudo bíblico dela? O Luiz veio fazer parte do estudo bíblico. Com o passar do tempo, o Luiz entregou a sua vida a Cristo, ele decidiu se batizar. Quem foi lá batizar o Luiz? A Adélia. E no dia do batismo, ele quis pedir perdão para ela novamente, só que agora publicamente, diante de todo o presídio, ele decidiu pedir perdão para ela. E ela disse: eu te perdoo, Luiz, só que tem um porém, eu tenho um filho, e o meu filho sofre muito porque você tirou a vida do pai dele. E o Luiz, naquele momento, ele pediu para chamar o filho dela. Ele também ele pediu perdão para o filho de Adélia. E ele recebeu o perdão. Luiz se tornou um novo homem. A graça de Deus fluía em sua vida. E depois de 3 anos, devido ao seu bom comportamento, o governo de Ruanda o libertou da prisão. Só que agora Luiz, ele não tinha para onde ir. E o que aconteceu? Adélia adotou o jovem Luiz como seu filho e ele foi morar com ela. Resumindo, Adélia era uma verdadeira discípula de Jesus Cristo. Ela quebrou o ciclo da maldade. Ela interrompeu a campanha da morte. Ela não pagou o mal com o mal. Ela não desejou matar aquele jovem, mas decidiu proporcionar uma graciosa reconciliação. Pelo poder do Espírito Santo, ela perdoou, ela evangelizou, ela batizou, ela adotou como filho o jovem que tirou a vida do seu próprio marido, que lhe havia lhe agredido. E às vezes, em nossa experiência de fé, por questões tão fúteis, por questões tão banais, tão pequenas, a gente deixa de buscar reconciliação com o nosso irmão. E nessas horas eu penso e chego à conclusão de que o que nós precisamos é de um arrependimento diário, é de uma conversão diária. Todos os dias eu e você precisamos caminhar na mesma direção da palavra de Jesus, que nos diz: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E eu quero encerrar dizendo que só é possível acabar com o desejo de matar alguém se nós cometermos um outro tipo de assassinato, que é o assassinato da nossa natureza pecaminosa. Somos chamados para matar o nosso eu interior, aquele eu que vive exigindo que tudo aconteça do nosso jeito,
aquele eu que me faz sentir melhor do que todo mundo, aquele eu interior que sempre busca vingança e justiça com as próprias mãos. É por isso que Paulo aos Colossenses vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É Paulo quem disse isso. E o apóstolo Paulo foi alguém que praticou o homicídio de verdade. Ele era um assassino religioso. Mas depois que ele foi encontrado por Cristo, ele aprendeu a morrer para si mesmo. Por isso que em Gálatas 2:20 ele disse: já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. A única forma de você não mais matar os seus irmãos é morrendo para si mesmo. Porque só existe um assassinato que é santo. É o assassinato do nosso ego. É o assassinato da nossa justiça própria. Quando você aprende a morrer para si, você deixa de matar os seus irmãos. Quando você aprende a morrer para si mesmo, você também aprende a promover a verdadeira vida. Portanto, o convite a todos nós nesta noite é: não mate os seus irmãos. Morra para si mesmo. Busque a reconciliação e deixe Cristo viver em você e através de você. Porque por mais que temporariamente você sofra o dano, a Bíblia diz que existe uma recompensa eterna para os filhos de Deus. O sofrimento é temporário, mas a glória maravilhosa que há de se manifestar, ela será eterna. Nisso está a nossa esperança. As lágrimas de agora não se comparam com a alegria do porvir, com a promessa de Cristo Jesus. Você não foi programado para matar, você foi programado para viver eternamente e para promover vida por meio da vida de Cristo que foi derramada sobre o seu coração por meio do Espírito Santo. Esse é o nosso dever, essa é a nossa missão. Se você puder ficar de pé no seu lugar e fechar os seus olhos por um instante. Pai, nessa noite nós te exaltamos pela beleza da sua palavra, Pai. Pela verdade que nos confronta, pela verdade que nos exorta, que nos consola. E como igreja, ó Deus, nessa noite nós queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Perdoa-nos todas as vezes que nós, de tanto ódio, matamos alguém em nossos corações, em nossos pensamentos, Deus. Que o Teu Espírito Santo venha restaurar as nossas vidas, venha restaurar os nossos afetos, ó Pai. E que possamos ser sempre, em todo o tempo, diante de cada circunstância, diante de cada irmão na fé, que venhamos a ser promotores da verdadeira vida que emana do alto, ó Pai. Ó Deus, para aqueles que foram feridos, para aqueles que foram atacados por pessoas, para aqueles que estão decepcionados profundamente com alguém, seja um parente, seja um irmão da fé, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus. Primeiro trazendo consolo, e em segundo lugar nos trazendo a verdadeira vida que promove reconciliação. Independente se estamos certos ou errados, Pai, a nossa responsabilidade é derrubar os muros da inimizade e construir as pontes da reconciliação, as pontes da paz. Mas nós reconhecemos que na nossa própria força a gente não dá conta, Pai. Por isso nós te pedimos que o Teu Espírito, que em nós habita, possa nos capacitar, que a plenitude, que o enchimento do Seu Espírito em nossos corações venha atrair o caráter de Cristo para o nosso viver, para as nossas palavras, para os nossos pensamentos, para cada ato, para cada intenção que se passa em nossas vidas, em nossas almas, Pai. Que tudo esteja alinhado com o caráter de Jesus, que possamos enxergar o nosso irmão, não as suas falhas, não os seus ataques, não os seus erros, mas enxergá-lo como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Porque somente assim nós conseguiremos viver em paz, Pai, porque a Tua imagem, a Tua semelhança foi revelado na vida do próximo, e o nosso papel é liberar amor, misericórdia, perdão, reconciliação. Não tem nada a ver com mérito, tem tudo a ver com a graça do Senhor derramada sobre a vida da Sua igreja, Pai.
Capacita-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. E que possamos viver essa palavra todos os dias, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Vamos manter todo mundo vivo aqui dentro, para a glória de Deus Pai. Até os motoqueiros que passam aqui na hora do culto, né, Danilo? Tem que fazer uma multa para esse pessoal, né? É uma forma de demonstrar amor, né? Glória a Deus. Mantenha a sua sogra viva no seu coração. Né, pastor Rancho? Mantenha os atleticanos, os cruzeirenses vivos no coração. Porque você não é o Rambo, viu? Você não é programado para matar. Você foi programado para viver eternamente e para promover a verdadeira vida. E que isso seja verdade nas nossas relações, em nome de Jesus. Amém? Que o amor do Pai, que a graça de Deus Filho, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Você vai em paz, promovendo vida nessa semana para a glória de Deus. Deus abençoe, meus irmãos.